Hebreus capítulo de número 12, o verso primeiro vai dizer assim: portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeiam e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomia e assentando à destra do trono de Deus. Glória a Deus por isso. Texto muito interessante para nossa meditação nessa noite. E o escritor aos Hebreus, ele compara a vida cristã como de um corredor, né? A gente sabe que o corredor é aquele que tem os seus treinos e depois ele vai para a sua corrida oficial, e o resultado da sua corrida oficial, ela reflete o que foi treinado, o que ele se preparou, melhor dizendo, antes da corrida oficial. A preparação. A preparação é muito importante. E a gente vê que, às vezes, esses corredores fazem algo que, às vezes, nós ficamos maravilhados, ficamos até mesmo vislumbrado com o resultado, com aquilo que eles fazem. Mas eles não fazem assim, de uma hora para outra, já sai correndo, não. Existe uma preparação, né? Existe um tempo de preparo, um tempo de busca física, né? Treinamento físico, para que então eles pudessem alcançar o resultado que eles buscam. Na nossa vida não é muito diferente. Às vezes nós queremos resultados, mas não queremos preparações. As preparações que vão refletir nos resultados da nossa vida, da nossa fé, na nossa luta em direção aos nossos sonhos, projetos e propósitos. Então, nós precisamos ter este comportamento, né, de nos esforçar. Imagina que exige esforço, querido, no treinamento, existe esforço, existe desgaste, perda-se de tempo, mas tudo isso porque eles almejam ardentemente pelo prêmio, né? Pela recompensa de conseguir atingir o seu propósito, atingir ali o seu alvo, né? Então, é interessante que nós possamos agir como esses corredores. Temos uma vida de disciplina, temos uma vida de preparação para que possamos então atingirmos os resultados que nós necessitamos. O escritor aos Hebreus, ele vai dizer: portanto, visto que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. A palavra testemunha aqui, querido, ela significa exemplos. A palavra testemunha, ela significa exemplos. Nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas que são exemplos bons que possamos pegar para colocar na nossa vida, né? Também é lógico que existe exemplos ruins, mas existe uma nuvem tão grande de testemunhas, e por que não olhar para a Bíblia e ver tantas testemunhas, né? Tantos exemplos que podemos pegar para a nossa vida e aplicar na nossa vida como exemplo e como inspiração para a nossa vida.
Temos que pegar esses exemplos, colocar diante de nós e nos animar e nos encorajar com aqueles que venceram, com aqueles que conseguiram, né, com aqueles que alcançaram o objetivo deles, né? Alcançar o objetivo deles, né? Isso pretende ser um incentivo para a nossa vida, né? Literalmente nós estamos cercados mesmo de homens de Deus, de mulheres de Deus no dia a dia que podem nos inspirar, né? Que pode nos inspirar, pode servir de incentivo para a nossa vida. E se não tem, olha para a Bíblia, tantas mulheres de Deus, né, que marcaram a história, quantos homens de Deus que marcaram também a história. Então nós podemos pegar, né, nós estamos rodeados, né, de exemplos bons. Talvez você não tenha na sua família, na sua casa, mas nós temos muitas testemunhas que possamos usar para que possamos então alcançar os nossos objetivos e aprender com eles, né? Nós estamos sempre aprendendo, queridos, estamos sempre aprendendo. A vida ela é feita de aprendizado. Ninguém é sábio o suficiente para que não possa aprender alguma coisa. Então nós estamos em um aprendizado, numa escola de Deus, e Deus deseja usar essas pessoas para que você também possa alcançar aquilo que você deseja, aquilo que você almeja, né? Glória a Deus por isso. E alcance ali o seu prêmio, a sua coroação, o seu destino, o seu alvo, né? Estimulando, essas pessoas estão nos estimulando a ter sonho, a ganhar, a lutar, a jamais desistir, querido, a jamais desistir. Glória a Deus por isso. Aí ele continua, vamos continuar o texto, ele continua dizendo assim: deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Aqui, querido, fala de deixar os embaraços e o pecado que tão de perto nos rodeiam, né? O mundo das trevas, ele caminha lado a lado com o mundo da luz, né? É a mesma coisa que o falso e o verdadeiro, ele caminha lado a lado. Às vezes é parecido, né? Até parecido, não podemos dizer idêntico, mas às vezes se parece. Então, ele está do nosso lado, tão perto. Isso fala da nossa fragilidade. E fala, Senhor, e fala também como um alerta para a nossa vida, para nos preocupar, né? Nos policiar, nos vigiarmos, né? Porque ele está perto, não está longe. Está perto no dia a dia, né? Da nossa vida, no cotidiano. E quando aqui fala, deixamos todo o embaraço, aqui o embaraço, querido, fala de excessos, né? Deixar os excessos, né? Deixar os excessos de fora, arranca os excessos, embaraço fala de excessos, né? E de excesso que nos impede de alcançarmos o objetivo da nossa vida, né? O objetivo da nossa caminhada. O excesso, a palavra grega aqui, querido, no original significa excesso de massa corporal, mas também pode refletir em roupas pesadas, né? Embaraço que nos impede de caminharmos livremente, né? E de caminharmos com a velocidade que Deus deseja que nós caminhamos. Então nós precisamos deixar os excessos, deixar as bagagens, né? Os nossos antigos, eles sempre falavam para nós, né? Tudo que é demais, ele sobra. Então nós precisamos fazer uma autoanálise na nossa vida e tirar tudo aquilo que é excesso, né? Um corredor, ele sabe que se ele for levar uma bagagem extra, ele sabe que vai comprometer alguma coisa na sua corrida, na sua viagem. Assim, querida, na nossa vida também. Quando nós escolhemos em levar bagagem extra, pode comprometer a nossa história, pode comprometer a nossa vida, pode comprometer a nossa viagem. E nessa noite Jesus está dizendo para nós aqui, aleluias, tome cuidado, minha querida, meu querido irmão, identifica hoje aquilo que não serve, aquilo que não acrescenta.
Na verdade, aquilo que está tirando, está impedindo de caminhar, e você ser livre disso, a própria palavra de Deus diz, lançando sobre ele tudo, toda ansiedade, todo embaraço, tudo aquilo que você identificar na tua vida, você pode lançar sobre ele, né? Que nos puxa para baixo, que nos paralisa. Foi a mensagem que nós pregamos até mesmo no domingo passado. Diga-se de passagem, falou muito forte ao nosso coração. Nós precisamos atentar para isso. É impossível, querido, nós sermos campeão, nós sermos um vencedor se estivermos embaraçados em alguma coisa que nos comprometa. A vida cristã, ela não acontece por acaso, é um fruto da nossa autodisciplina juntamente com a graça de Deus. É lógico que a graça de Deus está sobre a nossa vida, mas uma autodisciplina é fundamental para nós que estamos correndo a corrida da fé. Glória a Deus. Precisamos ter essa disciplina para que possamos, como um corredor, querido, e possamos chegar na linha de chegada. Na linha de chegada. Ninguém quer correr para terminar no meio. Ninguém quer correr para terminar a sua corrida no começo, nem no meio, mas todos corremos em direção ao final, à linha de chegada. Eu tenho certeza que você vai chegar pelo poder do nome do Senhor Jesus. Senhor, tira todo embaraço, que Deus possa identificar em você, que o Espírito Santo possa identificar na tua vida, possa trazer a sua memória, aleluia, para que você possa ter resultados que alegram teu coração e que alegram a tua alma. Mas para isso nós precisamos ter essa autodisciplina. Eu sei que algumas coisas Deus Ele tira. Quando nós começamos a nossa fé, quando nós somos crianças. Mas chega um momento da nossa vida, queridos, que Deus, Ele vai identificando em nós e nós precisamos abrir mão daquilo que não está acrescentando para que possamos chegar ao lugar proposto para a nossa vida, para a nossa história. Aí, prosseguindo no texto, ele vai dizer assim, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos com perseverança e corramos. Depois, querido, que você olhar para as testemunhas, para os exemplos, se livrar dos embaraços, corra depressa, corra animosamente, com perseverança. Perseverança fala, querido, de constância, de você não se esmorecer. Seja perseverante, querido. Vamos de novo olhar para o corredor. É lógico que o corredor que na caminhada chega no momento que ele vai cansar, ele vai sentir sede, ele vai sentir exaustão física. Mas o que fala mais alto não é o cansaço físico, não é o cansaço físico, né? O corporal começa a falar mais alto aquilo que ele deseja, aquilo que ele almeja. E para nós, querido, diga-se de passagem, precisa falar mais alto aquilo que a gente deseja, aquilo que nos almeja, porque às vezes, querido, o nosso cansaço, né? A nossa fadiga, as nossas lutas querem falar mais alto e querem nos impedir. Por isso ele diz, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A carreira que está proposta, que Deus propôs para a tua vida, que Deus propôs para a tua história. Deus propôs uma carreira. Esta carreira, ela é o plano de Deus, ela é o projeto de Deus, está proposto à tua frente. A carreira, entre no projeto, entre no propósito que Deus estabeleceu para a tua vida. Se você ainda não descobriu, descubra no Senhor, descubra em Deus, consulte, ore, e Ele vai direcionar a tua vida, Ele vai lhe encaixar, lhe inserir na carreira que Ele tem proposta para a tua vida. Porque todos nós temos, querido, todos nós temos. Você tem, eu tenho, nós temos, você tem.
Deus tem algo lindo e maravilhoso para a tua vida, para a tua história. Mas vamos correndo para o final, para o vídeo não ficar muito longo, 15 minutos já de mensagem. Ele vai dizer assim: e olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe foi proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomia e assentando-se à destra do trono de Deus. Aqui está, querido, um dos maiores segredos para a nossa vida. Um dos maiores segredos da nossa vida. Porque de nada adianta a gente ter exemplos, de nada adianta a gente tirar os excessos, de nada adianta a gente arrancar os embaraços se nós não temos um foco, se nós não temos uma diretriz, se nós não temos uma meta estabelecida. E aqui ele diz, olhando firmemente para Jesus. Olhando firmemente para Jesus, quando ele fala firmemente para Jesus, querido, aqui ele está dizendo o quê? Para que você não desvie o seu olhar. Não se distraia na corrida, na caminhada. Não pode, de maneira alguma, se distrair. As distrações vão estar constantemente. A plateia vai estar gritando. O povo vai estar gritando. E se você se distrair, você vai perder o foco. Talvez as pessoas vão estar gritando, tá gente vindo atrás de você. E se você olhar para trás, você vai perder o foco. Então, olhando firmemente para Jesus, o foco estabelecido, a meta definida, você vai chegar no final. Querido, só que às vezes nós tiramos o olhar do foco, do nosso alvo, do nosso objetivo e começamos a colocar o olhar nas coisas que estão ao nosso redor. Às vezes nós olhamos para as pessoas que têm falhado conosco. Às vezes nós olhamos para os problemas da nossa vida. Às vezes nós olhamos para a nossa nação, para o Brasil, por tudo que nós estamos vivendo. Às vezes nós olhamos para nós mesmos e nos menosprezamos, nos ridicularizamos, achamos que somos desprezíveis e não merecemos nada. Querido, nós, pela graça de Deus, aleluia, merecemos pela graça de Deus, é claro, mas nós precisamos olhar para Jesus. O que acontece com Pedro? O que aconteceu com Pedro? Quando Jesus convida-o, ele tinha a meta, o alvo estabelecido, Jesus estava na frente dele, mas no momento em que ele estava no meio do mar, o vento soprou, o mar revolto, as águas turbulentas, ele tirou o olhar, e aquilo foi fatal para ele. Aquilo foi fatal. Então, querido, não olhe para o erro das pessoas. Não olhe para tudo que você está passando, vivendo. Olhe para Jesus, querido. Continua olhando para Ele. O barco está assolando, está bravio. O foco tenha estabelecido na tua vida e que nada arranque o teu foco. Nada tire o teu olhar, querido, daquilo que está diante de você, daquilo que você determinou e estabeleceu para a tua vida. Em nome de Jesus. Fitando os olhos em Jesus. Nosso foco deve estar no nosso Senhor. Nosso foco não deve estar em Deus. Nosso foco está no céu. Precisamos estabelecer isso na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos tomar essas decisões, querido, na nossa vida. Isso é decisão. Olhar para Jesus, olhar para o foco é decisão. Ah, aquilo desviou o meu olhar. Não, você se decidiu olhar, querido. É decisão. Olhar para Jesus, olhar para o foco é decisão. É decidir olhar. Independente de decidir olhar para Jesus. Glória a Deus. Decidir olhar para Ele. Decidir olhar, querido, para Ele. Independente do que está acontecendo, o dependente do que está à frente, dependente do que está atrás, dependente do que está ao lado, fixa o teu olhar em Jesus. A parte da competição é a dor, e se desistimos cada vez que doer, nunca vamos terminar a corrida. Nunca vamos terminar a corrida.
Quando fica difícil, somente pense naqueles que têm sofrido dor ainda maior do que a sua dor e ainda continuaram. Mantenha-se focado e fiel. Imagine, querido. É interessante a respeito da dor, porque quando você sente uma dor, você bate alguma coisa em algum lugar, imediatamente você olha para onde você bateu, porque a dor desvia o nosso olhar. A dor desvia o nosso olhar. Quando recebemos uma pancada, imediatamente nós olhamos para onde está doendo. Querido, Jesus está dizendo para nós essa noite, tira o olhar da dor, da onde está doendo, e olhe naquele que é o médico que pode curar a tua dor. Pode curar, pode sarar a tua dor. Por isso, nessa noite, a palavra de Deus para nós é: tenha foco. Tenha foco. Você é um corredor que Deus te elegeu, que Deus te vocacionou, que Deus te convocou. Ele te alistou para esta corrida e você vai chegar no final. Você vai chegar no seu alvo, no seu objetivo. Você vai cumprir o seu plano e o nome do Senhor será glorificado.